Jair Bolsonaro foi calorosamente recebido ao desembarcar em Ribeirão Preto neste domingo para participar da AgriShow. Ao desembarcar no interior paulista, centenas de pessoas o aguardavam no saguão e fora do aeroporto, onde o ex-presidente cumprimentou os presentes e participou de um desfile em carro aberto e motociata. Em Ribeirão, Bolsonaro também reencontrou, nesta segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas e puxou um cântico, dizendo que um capitão incomoda muita gente, mas 2 capitães incomodam muito mais. Acompanhe. Incomoda muita gente. Incomoda muito mais. Capitão melhor coronel. Já na AgriShow, o ex-presidente saiu em defesa do agronegócio e se manifestou contra o marco temporal indígena. O que o agro precisa? Precisa de políticos que não atrapalhem vocês. Eu fiz ao longo do mandato os meus ministros. Tem um aqui que é muito importante, Ricardo Salles. Vocês lembram do passado como eram os problemas que existiam no Ministério do Meio Ambiente e como estão aparecendo hoje em dia também. Eu estava vendo agora as meia dúzia de homologações em terras indígenas pelo Brasil, assinado pelo cidadão que está lá no Palácio da Presidência. Por exemplo, uma das reservas indígenas de 31 mil hectares, apenas existe lá 9 indígenas. Algo não está certo. Não é possível 31 mil hectares para 9 pessoas. A presença de Bolsonaro causou incômodo no PT, já que sua participação está associada a um rompimento do evento com o governo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que foi desconvidado por organizadores e, em resposta, o governo Lula ordenou que o Banco do Brasil retirasse o patrocínio à AgriShow, escalando a tensão entre o Planalto e o setor. Mas com você, Roberto Mota. Sua análise, Mota, sobre essa reaparição do ex-presidente Jair Bolsonaro e essa crise entre o agronegócio e o governo federal. Tudo bem, Mota? Boa tarde, bom começo de semana. Boa tarde, Brown. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, nossa audiência. É o primeiro dia de uma nova era. É o presidente Bolsonaro em um papel diferente. E é nesses momentos que nós temos uma chance única de observar realmente o que é aquilo que os políticos acreditam, o quanto a prática está alinhada com o discurso. O que nós vimos aqui é o presidente Bolsonaro enfatizar ideias, uma visão do mundo que ele sempre teve quando estava no governo. Então, ele não mudou porque agora está na oposição. Ele levanta uma questão muito importante, a leviandade com a qual esse assunto, né, dos povos originários, dos povos indígenas, é tratado aqui no Brasil, sempre com uma mistura de ativismo político ideologizado, de oportunismo, com todos os tipos de interesse por trás, e isso faz com que uma questão que é muito séria e muito importante, porque envolve uma área enorme do Brasil, que faz fronteira com vários países complicados, essa questão fica sempre sendo tratada como se fosse assunto de DCE, fica sendo tratada com a repetição de chavões, fica sendo tratada com cortina de fumaça, mas não é a fumaça das queimadas da Amazônia, é a fumaça provocada por interesses que vão contra os interesses do Brasil e principalmente contra o nosso agronegócio. E você, Cláudio Dantas, que achou, Dantas, dessa que pode ser considerada a primeira grande aparição do ex-presidente em território nacional depois da volta de Lula à presidência, né? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, Zé Maria, Pavinato, a nossa audiência aí sempre presente, inclusive neste feriado do trabalhador, mas do trabalhador mesmo, daquele que paga impostos e sustenta essa máquina. Meus parabéns a vocês todos que se mantêm resilientes, né, nessa jornada que é segurar a máquina pública brasileira nas costas, como um grande piano. Ô Brown, esse assunto da visita, né, lá do Bolsonaro no AgriShow,
ele tem várias nuances aí, vários aspectos que precisam ser considerados. O Bolsonaro, naturalmente, ele é uma liderança reconhecida lá em Ribeirão, é um lugar que, de fato, tem muito apoio, tá? O agro é muito pesado lá, e por isso mesmo que o ministro da Agricultura desistiu de ir. Na verdade, embora a gente tenha visto aí a repercussão dele estar sendo desconvidado, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, a pessoal da organização da AgriShow não faria um desconvite a um ministro de Estado. Eles apenas avisaram que o Jair Bolsonaro estaria lá, que o Tarcísio de Freitas estaria também. E o ministro, que já sabe que o seu governo, o governo do qual faz parte, não está muito bem com o agro, não tem engajamento no agro. Por quê? Porque todas as suas políticas são anti-agro. Então ele resolveu tirar o carrinho dele ali do caminho, e aí acabou saindo essa história de que ele foi desconvidado, etc. e tal. Isso gerou uma reação do governo muito preocupante. Nós estávamos conversando sobre isso aqui na sexta-feira, o governo ameaçando, né, tirar patrocínio, etc., e acabou tirando mesmo o patrocínio. Patrocínio, entre aspas, aí, porque a AgriShow não precisa de patrocínio público, ela é uma feira consolidada, uma feira que atrai todo o grande empresariado do agro, que atrai grandes bancos, e na verdade é interesse do Banco do Brasil estar lá com o seu stand, e me parece que ele mantém o stand lá na AgriShow. É interessante porque ele consegue vender seus produtos financeiros, né, naquela que é a maior feira do agronegócio no país, e financia maquinário, financia insumos, financia diversas camadas aí dessa grande cadeia que é o agronegócio no Brasil. Então, infelizmente, né, a gente está vivendo aí um governo de revanchismo, um governo que pensa de forma estreita, né, e que, se continuar nesse embate com o agro, vai cair mais cedo, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque quem sustenta esse país não é o governo, quem sustenta esse país é o agro, quem impulsiona o PIB desse país é o agro, né? Então, como você teve um governo, como o do governo Bolsonaro, nessa área do agronegócio, teve uma ministra potente, hoje senadora Tereza Cristina, que foi injustamente, teve a sua terra invadida injustamente ontem por um movimento sem terra, aí não se sabe se ligado diretamente ao MST ou algum dos seus satélites, mas Tereza Cristina, no governo Bolsonaro, fez uma gestão excelente, uma gestão elogiadíssima. Ela liderou todo esse processo de assentamento, né, melhor dizendo, de registro, né, das propriedades rurais, um recorde de registro de propriedades rurais, tanto é que não houve nenhum tipo de invasão, não teve praticamente registro nenhum de invasão durante o governo Bolsonaro, de invasão de terra. Fez aí uma gestão elogiadíssima e que mantém, naturalmente, esse impacto positivo no agro. Então, essa receptividade é absolutamente natural, né? Ter aí também um outro ministro como o Tarcísio, que fez uma gestão muito boa também. Então, fica aí só essa turma do governo atual com aquela invejinha, né, de gestores que são recebidos, que podem caminhar pelas ruas e ser recebidos pela população. E José Maria Trindade, o ex-presidente, já falou sobre um tema muito caro ao produtor rural, né, que é essa discussão sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Se posicionou de forma favorável aos agricultores, né, ampliando ainda mais essa boa relação, né, que a gente viu nas primeiras imagens do desembarque dele, né, Zé? Salve, boa noite. Ampliou bem essa nova reserva Vacanoeiros, ela ampliou bem e de uma maneira esquisita, desequilibrada mesmo, né? São muitos, muito pouco índio para tanta terra, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato, boa noite, Dantas, boa noite, Mota, e boa noite a você que está aqui nesse feriadão do dia 1º, trabalhador, está aqui com a gente nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, o presidente Lula não conseguiu fazer pontes com o agro. Logo na transição, ele pediu a Neri Geller que fizesse exatamente esta interlocução. E o Neri, que é uma pessoa conhecida do agro, né, procurou vários setores.
Quando a gente fala agro, devemos lembrar que não é um setor só, né? São vários. Existem os exportadores, existem os que comercializam, existem os produtores, né? Os que plantam e assim por diante. Dentro do agro existem vários setores, de soja, de milho, que é um dos mais fortes setores e que é bem representativo, né? A Abra Milho é uma associação muito forte no setor. E neste caso aí da AgriShow, não é nem exatamente o setor produtivo, mas é uma história de máquina. Trata-se de uma feira de máquinas. Os donos de negócios aí do agronegócio vão para ver, né, ouvir palestras e conhecer novos equipamentos, modernização e assim por diante. Então, isto aí é uma feira mais comercial. E o Banco do Brasil está ali exatamente por isso. O Banco do Brasil é um facilitador, é um financiador não só de colheitas e tal, mas também dos equipamentos. Então, a presença do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal é uma presença muito forte em todas as edições desta feira. Neste caso, não houve desse convite ao ministro da Agricultura, apenas a ida do Jair Bolsonaro incomodou o governo, incomodou e muito. Não se trata de um ato político, mas sim uma feira de negócios. Alguém vai levar prejuízos com isso. E o que me impressiona é o uso do orçamento público como se fosse um orçamento privado, para fazer raivinhas, para fazer vingança com dinheiro do Banco do Brasil. Há interesse comercial do Banco do Brasil e, inclusive, esta é uma das funções do Banco do Brasil de financiar equipamentos e financiar o setor rural. Então, seria preciso alertar o governo de que isso é prevaricação, que é o ato ou efeito de você fazer algo ou deixar de fazer em virtude de benefícios próprios ou de terceiros. Então, está tirando um banco importante como o Banco do Brasil de uma feira muito importante, onde se vende equipamentos ali que custam mais de $1 milhão. São grandes colheitadeiras e tal, geridas por satélite. O equipamento é caríssimo nesta área. Então, precisa de financiamento, que é exatamente entre o Banco do Brasil. E demonstra claramente que o ex-presidente Jair Bolsonaro está aí na praça. No discurso dele, ele fez questão de dizer, olha, existem pessoas melhores e tal, não sou candidato, até para afastar a ideia no futuro, que ele é perseguido juridicamente, né, de que ele estaria fazendo campanha irregular. Campanha irregular porque não é candidato, estaria fazendo campanha política. Não, onde ele aparece é essa festa, foi chamado de mito e tal. Diante desta realidade, Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, vai definir ali os locais onde Jair Bolsonaro vai participar e a ex-primeira-dama, né, também vai a vários lugares. Michele Bolsonaro fará agenda com o presidente, agenda separado, e tudo isso aí vai desaguar imediatamente nas eleições municipais. Serão 2 grandes eleitores. E na eleição de 2026, se houver, né, se essa armação der certo de tornar o ex-presidente inelegível, mesmo assim, teimosamente, ele será um grande eleitor e vai fazer isso aí. Vai aparecer e vai provocar isso aí. Sucesso, e é uma grande arma do PL, sim, para 2026, com pedágio em 2024. Agora. Só análise agora, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown. Boa noite, Dantas Mota, Trindade, nossa audiência querida. Veja, Banco do Brasil. Banco do Brasil não é uma estatal. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. É um desrespeito danado com o acionista do Banco do Brasil ter esta retirada de birra. Eu fico imaginando aqui, né? Lula não foi porque ele seria vaiado, Lula não foi porque ele não seria bem recebido. Por que será? Por que será? Hoje, Padilha, ministro do Lula, convidou a pedido de Lula o MST para fazer parte do conselhão do governo federal. O MST que pratica crimes sistemáticos contra o agro. Como é que ele quer ser bem recebido quando ele leva o Stedley na comitiva para a China e o Stedley ameaça todos os proprietários rurais com abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até de 2026, com invasões? Como é que ele quer ser bem recebido e não ser vaiado pelo agro quando ele loteia o INCRA de acordo com reivindicações do MST?
Ah, mas o INCRA não é o Instituto da Reforma Agrária, Pavinato? Tem reforma agrária também. Mas o INCRA é responsável pelo georreferenciamento que qualquer produtor, qualquer proprietário rural, desde o dono de algum sítio. Agora, se o sítio não tiver dono, tem um caso em Atibaia, Vitor. Aí eu não sei como é que funciona o georreferenciamento lá, porque não tem dono. Mas todo proprietário rural tem que fazer o georreferenciamento para poder fazer qualquer coisa. Logo, o MST, através do INCRA, por beneplácito do senhor Luiz Inácio, está ou quer prejudicar o agronegócio. Por que será que Lula vai ser vaiado? Afinal de contas, ele já chamou o agronegócio de fascista, na caruda. E ninguém fala nada. Por que será que ele vai ser vaiado? Afinal de contas, ele é o muso inspirador para se valer da teoria da PGR contra o Jair Bolsonaro. Ele é o autor intelectual dos crimes que o MST pratica contra o agro. Facilmente, tranquilamente. Não que exista essa figura, mas em existindo, em sendo inventada como quer a PGR, como quer muita gente em Brasília, para pegar Jair Bolsonaro, é claro que o Lula também é o autor intelectual do MST. E é engraçado que o Lula não foi, mas foi ao evento onde ele é supostamente aplaudido, no Dia do Trabalho, do Trabalhador, num dia em que o país lamenta ver a taxa de emprego ter subido para 8,8%, depois de ter uma baixa recorde dos últimos anos. É triste ver que o presidente da República, ele não foi ao evento, ele não foi à inauguração desta feira que é tão importante, que gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta a economia local e esse ano tem recorde, 2023. O ano passado, 2022, já teve recorde. E 2021 já teve recorde. 2020, o ano da pandemia, teve recorde em relação a 2029. Esta feira, a AgriShow, que ano após ano é um suporte e também uma grande oportunidade para o agro que carrega esse país nas costas. Agora, o presidente não foi ao evento do agro que gera emprego, que alimenta não só o Brasil, mas o mundo todo, que mantém a indústria brasileira funcionando, em especial a indústria de maquinário, que emprega mais gente, a indústria de uniformes, que emprega tanta outra gente, a indústria de alimentos, porque essas pessoas comem, que movimentam toda a cadeia da economia. O agro movimenta o Brasil, mas o Lula não foi ao agro, o agro que gera emprego, para ir a um evento de uns sindicatos que atrapalha a criação de empregos. E sabe o que é engraçado, Vitor? No dia 1º de maio, o Lula virou e falou assim: o problema é que esse país precisa ter um governo que se preocupe com o emprego. Ele esqueceu que ele é o governo. Mas vamos lá, ele não foi para não ser vaiado. E depois queriam que o Bolsonaro entregasse a faixa para ele no dia 1º de janeiro. Fala para mim, Bolsonaro ia ser vaiado por aquela horda de pessoas vestidas de vermelho? Então tudo que ele faz, tudo que o Lula faz, depõe contra ele em tudo que ele falou. Ora, eu também não iria entregar a faixa para o Lula, se fosse o meu caso, mas o Lula é presidente do Brasil. O Lula não está deixando de ser presidente do Brasil. E mesmo assim, lutando contra tudo que sustenta esse país, ele vai para o evento errado. E é engraçado, nós vamos ver isso, a Janja não estava lá, acho que ela não tinha roupa para se misturar com a gentalha, lá no Vale do Anhangabaú. Mas ele deveria ter ido ao AgriShow. Deveria ter ido ao AgriShow, e no AgriShow deveria ter estande do BNDES, deveria ter estande da Embrapa, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Mas não, o Brasil perde a oportunidade de fazer bons negócios para que o presidente, louco talvez, ache que é candidato e fique querendo que aconteçam coisas positivas no Brasil sem a sua participação. Agora, Dantas, essa relação muito próxima que exibiu durante o evento o ex-presidente Jair Bolsonaro com o agronegócio,
O episódio todo que envolveu a possível ida e o não comparecimento, no fim das contas, do ministro e do presidente Lula, enfim, tudo isso pode ser um mau sinal para o governo federal, um sinal de que a CPI do MST, que tem o apoio da poderosa bancada do agronegócio aí no Congresso Nacional, pode ser um sinal de que o governo vai ter problemas com a CPI do MST, Dantas? O governo vai ter problemas com a CPI do MST, sim, Brão. A CPI do MST, ela tem um motor por trás, que é o motor do agro, é o mesmo motor que empurra a economia brasileira, que inclusive na semana passada nós tivemos já novos índices aí da produção mostrando o impacto no PIB. Né? Então é esse motor do agro que empurra o PIB e vai empurrar naturalmente as investigações contra esses invasores, esses criminosos. É bom que se diga o seguinte, não é, a gente chama CPI do MST, mas ela vai ser um pouquinho mais ampla, Brau. Ela vai pegar todos esses satélites, porque não é só MST, não. A gente tem Frente Nacional de Lutas, a gente tem CUT Rural. Vocês sabiam de CUT Rural? Já tinham ouvido falar CUT Rural? Pois é, tem CUT Rural. Tem todo tipo de sigla que vocês imaginarem hoje no campo. Esse MST, ele se subdividiu em pequenos grupos, às vezes, muitas vezes por brigas internas, outras por estratégia, para poder dizer, olha, não fomos nós não, igual falaram agora em relação à propriedade da Tereza Cristina. Não foi o MST não. Foi o quê? Foi um satélite do MST, assim como o PT tem os seus satélites. O MST, ele não é um movimento social dedicado à reforma agrária. Ele é um movimento político de cunho revolucionário, de cunho de base marxista. Né? O Mota conhece isso muito bem, pode aprofundar esse tema. Ele tem uma influência de toda essa doutrinação, de toda essa ideologia. Aliás, o MST tem até escola, eles fazem doutrinação anos e anos no campo, para vocês entenderem o impacto que isso tem. Quer dizer, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de um movimento que está preocupado em assentar as famílias e ensinar técnicas de plantio, né, e fazer a agricultura familiar se expandir. Não, negativo. Nós estamos falando de um movimento político que faz doutrinação às expensas do Estado. Lá na CPI, na outra CPI que tivemos lá atrás, que acabou sendo, vamos dizer assim, enterrada, né, terminou em pizza, a imprensa se dedicou, a imprensa estava mais combativa naquela ocasião e se dedicou a investigar os tentáculos do MST. Eu investiguei, publiquei matérias na ocasião e a gente descobriu que o MST recebia recursos públicos, mais de 160 milhões de reais durante o governo Lula, recebidos de forma indireta através de federações agrícolas, né, através de associações agrícolas, porque a gente sabe que o MST não tem CNPJ. Então, olha, é muito importante, de fato, essa CPI. A gente tem batido nesta tecla toda semana. Esperamos que já nesta semana seja definida. Amanhã já deve sair a definição do presidente, do relator, do colegiado inteiro aí da CPI das invasões, e nós passaremos a conhecer os intestinos desses movimentos, conhecer, identificar as suas lideranças, as suas sublideranças, os seus coordenadores. Vamos botar o CPF desse pessoal aí, porque se o Ministério Público não individualiza a conduta, se a Polícia Federal não indicia essa gente, que a CPI faça esse trabalho de investigação, porque a CPI também tem papel de polícia, tem poder de polícia. Então a CPI pode fazer esse papel que hoje nós não vemos ele em vários estados aí sendo feito. Parece que está todo mundo adormecido, as autoridades estão adormecidas, Polícia Militar, Ministério Público, todo mundo quietinho, calado. E são poucos os estados, normalmente aqui Centro-Oeste e Sudeste, os estados em que a polícia realmente atua de forma clara e rápida, como aconteceu ontem, inclusive, que a polícia foi logo lá na fazenda da Tereza Cristina e já expulsou os invasores. Então, se nós não tivéssemos a leniência ou até a conivência de governadores do PT ou de partidos aliados que influenciam na polícia e fazem com que ela seja omissa em relação a essas invasões, a gente tem visto isso muito claramente na Bahia, a situação seria diferente, a gente nem estaria debatendo isso aqui. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, esse problema da MST, ele vai escalar e ele vai bater
em cima, ele vai subir os andares aí e vai chegar aqui em cima no governo federal também, porque tem muita gente envolvida nesse crime que é invadir propriedade e destruir produção.